Olá a todos, nós vamos dar continuidade ao assunto que nós tratávamos na próxima aula, que é sobre morfologia e estruturas bacterianas. Na última aula nós terminamos falando sobre os ribossomos, né? Vimos que o ribossomo tem como principal função a síntese proteica e que nos procariotos, no caso as bactérias que a gente está falando aqui, ele é formado por duas subunidades formando 70S, diferente dos eucariotos. E a próxima estrutura que nós vamos começar a falar hoje são os plasmídios. Os plasmídios eles são DNA circular extracromossômico, ou seja, ele é uma informação genética extra, ou seja, que está fora do único cromossomo bacteriano. A função dele, ele confere vantagem seletiva. Então, quem possui essa estrutura, quem possui esse material extracromossômico vai possuir determinada vantagem em determinada situação. Esse DNA extracromossômico está envolvido em armazenamento de informação genética adicional, como eu falei. Então, quem possui um plasmídio, quem possui uma informação genética extra, está em vantagem em relação a quem não possui. Ele está envolvido em codificação e resistências antimicrobianos, desde que este plasmídio possua genes responsáveis pela codificação de resistência aos antimicrobianos. E também está relacionado à codificação de toxinas, ou seja, proteínas que estão envolvidas num processo patogênico, por exemplo. Então, aqui, dois pontos importantes aqui dentro da nossa área de biomedicina e que vai estar presente a primeira delas é que nós vamos testar a resistência dos micro-organismos que nós conseguirmos fazer a identificação. Então, nós vamos fazer o diagnóstico de determinado micro-organismo e, além disso, nós vamos verificar para esse micro-organismo identificado qual é a sensibilidade ou resistência frente a determinados antimicrobianos. Então, essa parte aqui, nós precisamos entender qual é a relação da resistência dos micro-organismos, porque nós faremos teste de sensibilidade e nós não faremos somente de forma técnica. Nós precisamos entender de onde é que vem essa resistência aos antimicrobianos. Mas nós teremos uma aula específica sobre isso. Nós precisamos também, dentro da nossa área, entender que micro-organismos que nós vamos fazer identificação são micro-organismos patogênicos, né? Nós não queremos fazer identificação de micro-organismos de microbiota. Nós queremos identificar se na amostra biológica que foi solicitada a análise possui um micro-organismo patogênico. E nós precisamos, lógico, definir o que é um agente patogênico e um agente não patogênico. Isso nós vamos ver um pouquinho mais lá para frente. Mas já adianto para vocês que um micro-organismo que codifica uma determinada toxina, ele é grande candidato a ser um agente patogênico, desde que esta toxina sintetizada ela esteja relacionada em danos teciduais para o hospedeiro na qual esse micro-organismo está presente. Então, nós temos três tipos de plasmídios, né, que é esse material extracromossômico que nós acabamos de falar. Nós temos o plasmídio de virulência, que é aquele relacionado, ou seja, nesse plasmídio tem um gene responsável pela síntese, por exemplo, de uma toxina, e aí vai conferir virulência para esse micro-organismo. Nós temos plasmídios sexuais, né, que é plasmídios que, como nós já vimos no conceito, possui uma informação genética a mais, e esse plasmídio ele pode ser transferido para um outro micro-organismo, para uma outra bactéria. E nós temos os plasmídios de resistência. Os plasmídios de resistência é aqueles que possuem genes que estão relacionados com a resistência aos antimicrobianos. Outra estrutura importante, então só para a gente revisar aqui, nós já vimos os envoltórios celulares, né? Nós já conversamos anteriormente sobre a cápsula, sobre a parede, sobre a membrana plasmática. Agora nós estamos conversando de elementos ou estruturas que estão aqui dentro do citoplasma bacteriano, né?
Então nós falamos dos ribossomos, falamos dos plasmídios e agora nós vamos voltar aqui para uma estrutura que está aqui na superfície do micro-organismo, que são as pílides ou fímbrias. As pílides ou fímbrias, elas são menores e mais numerosos que o flagelo. Então, se nós pudermos olhar aqui nessa imagem, as bactérias possuem de 1, 2 flagelos, né? Algumas possuem um pouco mais, mas não tão numerosos como as pílides. Então, e o tamanho também, né? Então, a pílide ou fímbria são menores que os flagelos e são mais numerosos que o flagelo, como nós podemos observar aqui nessa imagem. A principal função aqui dela, dentre elas as mais importantes, é a aderência da célula hospedeira, ou seja, essa pílide ou fibras da superfície desse micro-organismo está relacionados na adesão celular. Adesão onde? Principalmente na superfície do epitélio, do sítio onde esse micro-organismo está causando o processo infeccioso. Então, por exemplo, numa gastroenterite, onde os micro-organismos como, por exemplo, Salmonella, Shigella, que possuem essa estrutura e causam as gastroenterites, elas podem ser levadas para o lado externo num processo diarreico, por exemplo. Então, de forma mecânica, elas podem ser tiradas daquele sítio, daquele local e sejam lançadas junto com as fezes para o meio ambiente. Só que ao possuir a pílide ou fímbrias, elas vão ficar aderidas na superfície desse epitélio gastrointestinal. E apesar de algumas serem retiradas e lançadas para o meio ambiente junto com as fezes, algumas delas ficarão aderidas na superfície desse epitélio e promoverão a multiplicação e, consequentemente, o estabelecimento do processo infeccioso. Então, a aderência na célula do hospedeiro é um dos fatores, é uma das funções importantes para as fímbrias ou pílide. Outra característica importante da pílide é a conjugação bacteriana, só que não vai ser feito pelas fímbrias normais, vai ser feita por uma fímbria especial chamada fímbria sexual, como nós podemos ver aqui nessa imagem. Então é uma fímbria diferenciada em que vai fazer a conjugação de informações de uma bactéria com a outra. Então, como nós vimos no tópico anterior, os plasmídios é uma informação genética adicional e ela pode ser transferida de uma bactéria para outra através das fímbrias ou pílide sexual. Então, uma bactéria pode transportar ou transferir informação genética para uma outra bactéria. E isso aqui está extremamente importante nas questões de resistência ou na questão de potencialização de um micro-organismo que antes não tinha essa capacidade e agora tem por adquirir informação genética de uma outra bactéria, e essa transferência é feita através da fímbria sexual. Outra estrutura importante bacteriana é os flagelos, né? O flagelo, ele confere movimento à célula e movimentar-se é extremamente importante. Então, um micro-organismo ele pode se movimentar de um ponto para outro. Então, por exemplo, a uretra feminina, um micro-organismo como a Escherichia coli, ao ser deixada na porção distal da uretra, pode usar essa estrutura para se movimentar em direção à bexiga urinária, no qual ela pode estabelecer um processo infeccioso. Essas estruturas elas são formadas por formação por proteína, principalmente por flagelina. Essas estruturas, flagelos, elas são mais comuns em bacilos, então nós não vemos cocos possuindo bacilo, nós vemos não vemos cocos possuindo flagelos. Normalmente eles estão presentes nos bacilos. Eles estão relacionados à quimiotaxia, então eles conseguem também sentir o ambiente, vamos dizer assim, molecular através dessa estrutura que é o flagelo. E, consequentemente, migrar em direção a um gradiente de concentração de uma determinada substância. Então, o flagelo também tem essa função de quimiotaxia, de migração em direção a um ambiente, a um gradiente de concentração. Os flagelos, as bactérias também são classificadas contra a localização desse flagelo, né? Então, ele pode ser polar, como nós vimos aqui nessa imagem, né? Pode ser ou pode ser mais flagelos, né? Então aqui eu poderia ter 2, 3 flagelos. Eu posso ter flagelos nessa região
em diversas regiões, e aí seria os peritríqueos, né? Então eu tenho muitos flagelos localizados em diversas regiões. Então aí nós terminamos a parte, vou voltar um pouquinho aqui só para a gente ver, então terminamos de falar sobre as estruturas bacterianas, e agora eu gostaria de acrescentar uma informação a mais também importante para dentro da nossa área, que são os esporos bacterianos, né? Então os esporos bacterianos, eles são extremamente importantes, porque nós não vamos procurar esporos bacterianos dentro de uma amostra biológica. Mas os esporos bacterianos, eles são extremamente importantes no processo de esterilização de materiais, por exemplo, que nós precisamos que os nossos materiais estejam estéreis para que eu não contamine a minha amostra biológica no meu processo de análise. Esses esporos bacterianos também são importantes para eu definir morfologicamente o micro-organismo. Então, se numa determinada amostra coletada ou numa determinada amostra ambiental eu vejo determinados esporos bacterianos com determinadas características, eu já posso inferir que isso pode ser de determinado micro-organismo. Então, esse assunto é importante para a questão do diagnóstico microbiológico. Então, os esporos bacterianos, eles são formados por algumas bactérias, então não é todas as bactérias que conseguem formar esporos. Então, formado por algumas bactérias gram-positivas, nós já vimos anteriormente, né? O que são bactérias gram-positivas, é aquela que possui as peculiaridades da sua parede celular, né? Parede espessa, formada por cerca de 20 camadas de peptidoglicano. A função, ele mantém o micro-organismo em estado vegetativo, e eu já adianto para vocês aqui, a função do esporo bacteriano é uma cela, né? Cela, não célula, é uma cela de salvação do material genético, né? Então ele mantém esse micro-organismo em estado vegetativo até que ele encontre condições ambientais favoráveis para ele voltar a se multiplicar de forma normal, como toda bactéria. Esse esporo bacteriano, ele tem resistência em condições adversas, né? Então, por que uma bactéria que tem essa gram-positiva, que tem essa capacidade de formar esporos, formaria essa estrutura de resistência, né? E ficar no estado vegetativo? Respondendo a um fator ambiental que poderia danificá-la. Então, por exemplo, eu sou uma bactéria e vivo num determinado ambiente e a temperatura variou além do normal, e se eu continuasse com uma bactéria na minha forma normal, eu seria destruída. Então, eu tenho a capacidade de me defender? Tenho. Como? Formando esporos. Então, ela vai formar o esporo. Então, a variação de temperatura, que é uma variação ambiental, ela vai mudar e vai formar esses esporos. Então, temperaturas, compostos químicos e outros fatores ambientais influenciam nesse micro-organismo de formar a forma de esporular e formar essa estrutura de resistência. Exemplos. Então não é muito difícil, né? Nós já ouvimos falar, então, Clostridio, seja ele o tetânio ou botulino, são micro-organismos que têm capacidade de formar esporos bacterianos. Bacillus anthracis também é um micro-organismo que tem capacidade de formar esporos. E como nós vimos aqui, a gente vê um bacilo gram positivo na forma normal, e aqui a informação, então eu tenho os bacilos normais e eu tenho aqui os endosporos, ou seja, essa estrutura sendo formada dentro desse bacilo. E aqui eu já tenho os esporos formados. Então, provavelmente, se nós pudéssemos verificar, essa grupo de micro-organismos está sofrendo alguma pressão ambiental e por isso está se transformando em esporos para formar essa estrutura de resistência. Como é que é a formação desses esporos bacterianos? Primeiro que nós acabamos de ver é que esses esporos bacterianos, eles são formados quando ocorre uma condição adversa, né? Então, uma mudança ambiental e eu vou mudar. Então, como é que ocorre? Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos entender que quando eu tenho uma condição ambiental satisfatória, eu vou me reproduzir de forma normal, né? Minha reprodução bacteriana normal é através da fissão
binária. Quando eu tenho uma condição adversa, eu preciso, como eu falei para vocês, salvar esse meu material genético, onde está toda a informação para reconstruir a minha célula. Então vai acontecer da seguinte forma: eu tenho uma célula mãe, onde eu tenho aqui o meu material genético. Então o primeiro passo que vai acontecer é a condensação desse material genético. No passo posterior, ocorre a duplicação do material genético, como a gente pode ver aqui, e ocorre a invaginação da membrana celular, né? Olha aí a importância das estruturas que nós vimos para nós entendermos esse processo. Então aqui vai ocorrer a invaginação da membrana celular, olha a parede continuando aqui, né? Duplicação do DNA e a invaginação da membrana. No terceiro passo, a gente tem a formação do forespore, que aqui a gente vê que já tenho o meu material genético dentro de uma membrana, né? Então aqui o da mãe e aqui do esporo em formação. Então já tenho aqui salvo o meu material genético. O quarto passo, a membrana da célula da mãe vai revestir. Então olha só, membrana da célula mãe vai revestir novamente o forespore. E agora eu já tenho aqui quantas membranas? 2 membranas revestindo o meu material genético. Nesse momento ocorre a degradação do material genético da mãe, porque aqui ela não tem mais função, né? Eu já consegui salvar o meu material genético. Ele já está protegido aqui por 2 membranas. Aqui o material genético dentro de 2 membranas. O próximo passo vai acontecer a desidratação, né? Então vai ter um influxo de cálcio para dentro dessa estrutura bimembranar, onde está o meu material genético, e onde entra cálcio eu tenho a expulsão de água. Por isso ocorre a desidratação. Então vejam que até aqui nesse ponto nós já temos o material genético protegido por 2 membranas e este ambiente aqui já está desidratado. O próximo passo é a formação da cápsula proteica. Então nós já temos 2 membranas protegendo o material genético. Agora teremos uma terceira proteção, que é a formação de uma cápsula proteica protegendo aqui o meu material genético. Então vejam que agora esse meu material genético já está extremamente protegido dentro de um ambiente com 3 membranas, com 3 envoltórios e que estão desidratados. Depois eu tenho a formação de um exosporo, que é uma estrutura externa a esses 3 membranas. E após esse momento eu já tenho o endosporo, ou seja, está dentro da bactéria e ele já está formado. Vai acontecer no próximo passo uma lise enzimática da célula mãe, porque ela já não tem mais função. Então ela vai ser lisada aqui e agora o esporo vai estar liberado no meio ambiente. Então vejam que aqui dentro dessa estrutura que tem 3 membranas, que está desidratado, que tem o exosporo, está o material genético protegido. Tá? Então ele não vai se dividir, ele não vai se multiplicar, ele vai ficar esperando o ambiente propício. Qual é o ambiente propício? A volta dos fatores ambientais que vão propiciar ele a voltar a tornar-se uma célula normal. Tá? Então até que esse fator não volte, não se apresente novamente, ele vai permanecer aqui dentro desse esporo, protegido contra esses fatores. Obrigado a todos.